1 Coríntios capítulo 4. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Quando ele fala todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, ele está falando o quê? Voltando ao capítulo 3, né? Recordando. Ele está falando que todos são servos de Cristo. Tanto Paulo quanto Apolo, quem tiver à frente da igreja é um servo de Cristo. E todos que têm responsabilidade devem viver fielmente, né? Fielmente o que? A vontade de Cristo. Aí fala, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. O que ele está falando do julgamento, né? As pessoas, pelo fato da gente falar o que nós pensamos, nós seremos julgados. E no caso de Paulo, o pessoal começou lá a julgar ele com as atitudes dele na igreja de Coríntios, né? Então ele falou, pouco importa ser julgado por vós. Por quê? Porque a questão de Paulo, ele estava indo pregar o evangelho em outros lugares, né? Ele estava formando as igrejas, então o trabalho dele iria continuar com um auxílio financeiro ou não dos irmãos da igreja de Coríntios. Aí ele fala, porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Então, ele não se justifica com ninguém. Justificar é dar explicação para ninguém do que ele faz ou que deixa de fazer, né? E ele fala quem julga é o Senhor, ou seja, quem vai julgar nossas ações quando nós morrermos ou que vamos encontrar a Cristo, né? Seremos julgados por quê? Por Deus, né? Assim, nada julguei antes da hora devida. Hora devida é o quê? Antes da hora devida é a hora da morte, gente. É chegada a hora, né? A que hora? A hora que a pessoa morrer, que ela vai encontrar Jesus. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está oculto nas trevas. Ou seja, ele trará à luz o que está oculto nas trevas. O que a pessoa fez e que ninguém sabe. As corrupções, né? Que a pessoa fez em vida. Mas igualmente manifestará as intenções do coração. Ou seja, o que a pessoa fez? Qual foi a intenção do coração dela em fazer o que ela está fazendo? Porque às vezes a pessoa faz o que é bom, só que a intenção do coração dela é ruim. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Galardão. O que eu fiz para merecer o que eu recebi, né? Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós. Aquela citação, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, né? Para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito é o que? A palavra de Deus. De maneira que nenhum de vós se enche de orgulho a favor de um contra o outro. Porque o que mais causa divisão é o tal do orgulho, o ego, carne. Então, lá na igreja lá começou a discussão sobre o que? Sobre facções, divisão. Então, ele está falando da questão do trabalho, por quê? A questão lá é de quem eles iriam apoiar, entendeu? Começou a ter divisão. Pois quem é que te faz destacado em relação aos demais? É uma pergunta. Quem é que te faz destacado em relação aos demais?
e o que tens que não tenhas recebido. E se o recebeste, então qual o motivo do teu orgulho? Como não o tiveras ganho? Então ele está falando o quê? O tal do orgulho, né? Ah, eu fiz algo, eu tô na frente da igreja, eu tô sendo uma liderança, eu sou melhor que os outros. Ou seja, sou um destaque. Já tendes tudo o que desejais. Já estáis ricos. Conseguistes vos tornais reis. E isso sem nós. Quisera muito eu que verdadeiramente reinasseis, para que também nos reinássemos convosco. Aí o que ele está falando aqui? Ele começou a usar do sarcasmo. Ele fala assim, pô, você já tem tudo aí na igreja de Coríntios, né? Vocês já são ricos, vocês já se tornaram reis. E isso sem nós, sem o apóstolo Paulo ter chegado antes lá para criar a igreja de Coríntios, né? Quisera muito eu que verdadeiro reinasse, para que também nos reinássemos convosco. Porque se vocês fossem reis, eu não estaria levando essa vida que eu estou levando aqui, pregando o evangelho, trabalhando, me lascando para as pessoas conhecerem o evangelho. Ou seja, estaria recebendo auxílio de vocês. Aí agora ele vai falar sobre o que ele está passando, né? O que é o apóstolo na prática, né? Porquanto a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo. Ou seja, Paulo foi decapitado, tanto diante de anjos como dos seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo. Todavia, vós sois os sábios em Cristo. Aí tá falando que a igreja lá, os caras são os caras, né? São sábios em Cristo, né? Sabe de tudo. Nós somos os fracos por causa de Cristo. Mas vós sois fortes. Vós sois respeitados. Contudo, nós somos desprezados. Por quê? Onde a igreja não estava firmada, Paulo ia pregar, ele ia abrir caminho numa floresta, sabe? Entendeu? Ele ia abrir uma clareira lá, ia abrir passagem para o evangelho. Então o apóstolo Paulo estava na ponta da lança, vamos falar assim. E na ponta da lança, gente, quem está na ponta da lança não é o líder, entendeu? Se fosse como se fosse no exército, né? O general tá lá mandando o soldadinho pra guerra. O general é a igreja, o soldadinho é o apóstolo. O apóstolo que tá se lascando para poder criar a igreja. Ele que tá na ponta da lança, trabalhando duro. É isso que ele tá querendo dizer aqui. Até hoje estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos afrontados e esbofetados. Ou seja, o apóstolo Paulo, onde ele ia criar a igreja, ele era afrontado pelas pessoas e apanhou por causa disso. E não temos morada certa. Ou seja, o apóstolo Paulo, além de usar roupa velha e passar fome, passar sede, passar frio, não tinha onde morar. Nos afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias mãos. Ou seja, o apóstolo Paulo não recebia recurso da igreja que ele criou. Ele tinha que trabalhar arduamente com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, abençoamos. Ou seja, isso é loucura, cara. A gente é ofendido e vai abençoar o outro que ofendeu a gente. É só um cristão mesmo para fazer isso, né? Quando perseguimos, não revidamos. Ou seja, quando um cara bate numa face nossa, o que o normal é? Dar na outra, né? Levei numa face, vou lá e tô na outra, né? Só que aí não. Quando perseguimos, não revidamos. Ele mostra a outra. Só que o outro lado da moeda, né? Não é dar a outra face pra bater, não. É mostrar que a pessoa tá errada. Quando caluniados, respondemos fraternalmente. Então, se a gente sofrer uma calúnia, uma mentira,
respondemos fraternalmente. O que é fraternalmente? Ó, irmão, você tá errado, cara. O que você tá falando aí, né? Até esse momento, somos considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo. Não vos escrevo dessa forma com a intenção de vos envergonhar, mas vos advertir como a meus filhos amados. Ou seja, eu sou apóstolo aqui, eu não estou me gloriando por ser apóstolo não, mas estou te advertindo. Olha, o que vocês estão fazendo aí da igreja de Corinto enquanto estou aqui anunciando o evangelho? Na ponta da lança, né? Pois, ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não tereis, entretanto, muitos pais. O que ele quer dizer com tutores de Cristo? O apóstolo Paulo, pelo fato de ele estar criando as igrejas, ele estar anunciando o evangelho, ele acaba sendo um tutor de Cristo. Então, a partir do momento que eu ensino o evangelho para você, eu estou sendo seu tutor. Ou seja, considerado seu pai. Porquanto em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por intermédio do evangelho. Ou seja, por eu pregar o evangelho a vocês, eu sou seu pai. Porque você conheceu o evangelho através de mim. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Aí ele só não complementou aqui, como eu sou de Cristo, né? Mas tem outro versículo que fala, né? Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo, Jesus Cristo. Por esse motivo, vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará à lembrança o modo como vivo em Jesus Cristo, em conformidade com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vós se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitar-vos. Ou seja, arrogantes por quê? Como se eu não fosse visitar. Ah, não, alguns de vós se tornaram líderes. Vamos falar assim, como se eu não fosse o líder, né? Contudo, em breve irei visitar-vos, se o Senhor permitir, se Deus permitir. Então saberei não apenas de que estão falando esses soberbos. O que é soberbos? Soberbo é gente que acha que é e que não é. Porque quem realmente é, não precisa falar que é. Entendeu? Mas que poder eles realmente têm? Por quê? Eu falei agora há pouco, né? Que poder esses caras realmente têm? Será que eles são o que falam que são? Porque o reino de Deus não consiste em palavras. É por isso que eu não estou mais ligando para palavra. Mas de poder. Poder. Sabe o que é poder, gente? É aplicar o que fala. O poder da palavra está em quem fala. Isso é poder. O que preferis? Devo ir visitá-los com a vara da disciplina ou com amor e espírito de mansidão? Ele faz essa pergunta, gente, por quê? Porque assim, ele foi quem criou a igreja, né, de Coríntios. E aí eu vou ter que voltar aí para disciplinar vocês, né? Falar das coisas da carne ou com amor e espírito de mansidão, para ensinar vocês sobre o amor de Cristo, sobre a parte boa, né? É isso, gente. Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe. E se não é inscrito para receber os outros vídeos, se inscreve aí. Valeu!